Iniciando mais um podcast Liga na Vida para você aí de casa. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre, por mais uma ação da Rádio Vida FM, uma emissora do Projeto de Vida. E para você aí de casa, hoje nós vamos trazer um testemunho muito legal. Na realidade, acho que é a primeira vez que a gente vai estar falando aqui na Rádio Vida FM de como superar adversidades que vêm na vida da gente através de aceitar o propósito de Deus e internalizar que o propósito da gente não é o melhor, né? E quando o propósito de Deus vem para poder cumprir com a nossa consciência, né, de falar assim, Deus, faça a tua vontade, é muito bonito, né? E se inicia uma nova história, um novo ciclo. Só que eu vou parar de enrolação e vou trazer para vocês hoje, né, uma iniciativa que foi uma das mais bonitas que eu já conheci no nosso podcast. Hoje eu tô com o Samuel e o Júnior lá do outro lado para você de casa, tá vendo minha mãozinha? Samuel e Júnior que vai estar trazendo para vocês hoje esse testemunho lindo que conta não só com a história do Samuel, mas daquele que orou e perseverou para hoje o Samuel tá vivendo o que ele está vivendo hoje. E se você está achando que é loucura, meu amigo, hoje o que eu vou mostrar para vocês é que o impossível para Deus é nada. Samuel, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a galera de casa. E Júnior, mesma coisa, meu irmão. Bom dia para quem está escutando aí. Que vocês tenham um bom dia, uma boa noite. Independente do horário que você estiver escutando isso. Vai lá, Junião, É isso aí. capricha. Bom dia para quem é de bom dia, né? Boa noite para quem é de boa noite. É isso aí, gente. Para vocês, né, Samuel hoje está sendo um dos atletas aí, revelação da nossa UFMG. E aqui nós temos também o paizão orgulhoso do Samuel tá fazendo o que era inimaginável há pouco tempo atrás. Conta pra gente, Samuel, quem é você, né? E o porquê que hoje eu tenho a companhia do Samuel aqui no estúdio da Rádio Vida FM. Meu nome é Samuel, tenho 15 anos de idade, vim aqui a convite do Vini. Vim aqui para falar um pouco sobre a minha história. Como eu já falei, tenho 15 anos, vim para cá, não sou daqui, sou da Espanha, vim para cá com uns 2 anos e meio de idade por conta do tratamento que eu fazia. Esse tratamento tinha lá, mas era muito rigoroso e precisava de muita coisa, muito sofrimento. E não dava porque muito ruim e tal. Então, meu pai, ele veio para cá, pro Brasil comigo. Já tinham descobrido lá na Espanha, quando eu tinha 6 meses de idade, que eu tinha um problema na perna, congênito. Então, vim para cá para resolver o tratamento. O tratamento durou até os meus 14 anos de idade. E Aí pegou aí nessa. pegou. Nossa, eu banco. Tá de boa. Ó, pessoal de casa, ao vivo é assim mesmo, né? Eu vou estar falando com vocês que é a história do Samuel. Na verdade, o Samuel fala de uma maneira muito tranquila. Mas sabe quem que teve que perseverar contra aquele provedor da família? Esse camarada que tava mais ou menos aqui. Deixa eu ver na câmera. Tá aqui, ó. Júnior, me conta, cara. Que história é essa? É uma história de muita superação, viu, Vini? Uma história de sofrimento também, mas na verdade também de muita alegria, né? Porque com tudo que nós passamos nesses 13 anos até aqui, com este tratamento do Samuel, isso só nos fortaleceu como família, como pessoas também, e, e também na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Fortaleceu demais nossa fé, sem dúvida nenhuma foi alimento para a nossa fé até aqui. Júnior, eu vou fazer uma coisa então, que vai parecer até loucura na hora que eu te perguntar. Quem é Deus pro Júnior? Deus é tudo, cara. Deus é tudo. Deus na minha vida é simplesmente isso, tudo. Não tem outra forma de definir Deus na minha vida. Ele é tudo. E na vida do Samuel, quem foi Deus? Na vida de Samuel, Deus foi o grande eu sou, sem dúvida nenhuma.
Aquele que se mostrou contra o improvável. Exatamente, exatamente. Deus estava ali o tempo todo e ainda que muitas vezes em silêncio, né? Se mantendo ali em silêncio. E isso é duro, o silêncio de Deus, ele machuca, ele corrói nossa alma, pisa no nosso ego, porque queremos ouvir Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Mas ele estava ali o tempo inteiro na vida de Samuel. E não que nós não pudéssemos ver antes, é que talvez a gente não entendesse os propósitos de Deus na vida de Samuel. E hoje a gente consegue enxergar isso. Hoje a gente consegue ver onde Deus estava pretendendo levar o Samuel ou onde ele pretende levar o Samuel. A gente já começa a enxergar hoje esse vislumbre do que Deus tem para ele e onde Deus vai colocar os pés dele, né? Samuel, quando ele tomou a decisão de amputar a perna, ele em um momento falou para a gente assim: pai, eu até aqui com todo esse tratamento que eu fiz, com tudo que eu passei, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para muita gente. Mas eu acho que agora é uma nova fase. Deus vai continuar me usando, mas de uma forma diferente, porque eu tenho que ir a lugares mais distantes. E eu até pensei, como vai chegar a lugares mais distantes? E hoje a gente vê como ele vai chegar, para onde Deus está levando ele. Né? Trilhando esse caminho como atleta, eu já começo a enxergar onde Deus vai conduzir esse garoto e ele vai ter muito trabalho pela frente na obra do Senhor. Júnior, me fala uma coisa, cara. Qual que é a sua perspectiva do início da história de Samuel, quando Samuel veio ao mundo? Você, quanto pai, assistia essa passagem, né? Observar o Samuel sentindo as dores que sentiu, né? As angústias, que eu acho que a maior dor do pai é ver o sofrimento do filho. Sim. O que que aconteceu? Olha, Samuel, desde o momento que Samuel nasceu, a primeira coisa que eu fiz dentro do hospital foi entregar o Samuel nas mãos do Senhor. E foi bem ao estilo Rei Leão mesmo ali, né? De pegar ele ali dentro e levantar ali, né? Simba! E levantar ali e entregar para Deus, né? Ficou todo mundo ali dentro me olhando, as enfermeiras e tal. E eu orando com o Samuel para cima ali, falei, Senhor, é seu. O Senhor me deu e eu tô te devolvendo agora, logo tô nesse BO pro Senhor que, né? O pessoal Melhor tá fala que nas Rei suas Leão mãos, tem né? princípio cristão, sabia? Ah, deve ter, viu? Deve ter, né? Porque... E assim, Vini, eu naquele momento eu entreguei o Samuel para Deus. E eu tinha certeza absoluta de que ele seria um grande homem na presença do Senhor. Eu tinha certeza absoluta de que Deus faria grandes coisas na vida dele. E quando nós descobrimos a enfermidade dele, aí começou a grande luta, né? A grande batalha. A grande batalha. E eu até, em determinados momentos, eu até pensei assim, será que eu tenho parcela de culpa nisso? Até por causa do próprio nome, né? De Samuel, assim, ou do segundo nome dele. Passou pela minha cabeça até esse peso, né? Do nome que a gente leva. Eu falei, será que tem algo a ver com isso, Senhor? O segundo nome que eu fiquei curioso. Segundo nome do Samuel, Samuel Stryper. Stryper é a banda norte-americana de heavy metal cristão, Stryper, né? Eu me converti em 1999 dentro de um estúdio de rádio através dessa banda, ouvindo essa banda, né? Meu sonho sempre foi o de ser locutor de rádio. E ainda não era cristão, obviamente. Eu entrei num estúdio de rádio um dia, a convite, fui no estúdio de rádio, ali dentro o missionário Robson Eduardo. Aliás, Robson Eduardo, se estiver me ouvindo em algum lugar, abraço, viu? Não sei por onde anda. Robson Eduardo pregou para mim durante umas 2 horas. E na rádio estava tendo um programa de rock cristão. E como eu sempre fui amante de rock, eu estava ouvindo aquilo e a palavra de Deus ao mesmo tempo, e aquilo entrou dentro de mim, causou uma explosão ali dentro, e eu entendi
pô, peraí, eu posso servir a Deus e continuar no rock ainda? Pera que esse negócio de Jesus tá bom. Tá começando a me agradar. E aquilo se moveu dentro de mim. E foi uma das músicas do Stryper, chamada Calling on You, né? Que me conduziu à presença do Senhor. Eu me converti através desta banda. E quando o Samuel nasceu, eu tomei a decisão de homenagear não a banda, mas o que Deus tinha feito na minha vida. Porque meu grande sonho se realizou naquele momento. Eu me converti, uma semana depois eu comecei a trabalhar dentro da emissora e já tinha o meu próprio programa de rádio e meu sonho de ser locutor se realizou ali. E quando Samuel nasceu, eu parei e olhei e falei, Senhor, quantos anos, né? Meu sonho que era ser locutor, o Senhor realizou e para a glória do Senhor Jesus, né? Até hoje eu sigo aí nos caminhos aí da locução e tudo. Deus realizou meu sonho, Deus fez grandes coisas na minha vida. E eu coloquei esse nome no Samuel. E o nome da banda, Stryper, é a passagem de Isaías 53:5. E ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Esse é o significado de Stryper, né? E para trazer mesmo à memória o que é a cruz do Calvário, ou seja, o que o Senhor Jesus fez na cruz, que através da cruz nós obtemos salvação e redenção. Então o meu objetivo era que o Samuel, todas as vezes que ele pronunciar o nome dele, ele vai se lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por ele, e que ele é salvo porque Cristo pagou o preço. Esse era o objetivo de Sensacional, vida dele. cara. Sensacional. Nunca imaginaria uma coisa dessa. Esse é o objetivo. E assim, eu por determinados momentos, eu até cheguei a pensar nessa questão toda da passagem ali de Isaías e vendo Samuel carregando essa enfermidade. E eu questionava às vezes Deus, falava muito com Deus sobre isso, mas Deus o tempo todo estava ali dizendo, eu estou contigo, eu estou do seu lado, tranquilo, eu estou do seu lado. Samuel com 2 anos e um pouquinho de idade, minha esposa chorando na cama de madrugada, o quarto bastante escuro, minha esposa chorando de madrugada, ele levantou no berço e a gente só ouviu a voz dele, a gente não conseguia ver, o quarto muito escuro, e nós escutamos ele falando assim, mamãe, fica tranquila, vai ficar tudo bem, porque o Senhor Jesus agora mesmo ele está com as mãos dele na minha perna. Aquilo deu pra gente assim, força para até os dias de hoje. Até hoje a gente se baseia naquele dia. Porque nós verdadeiramente acreditamos, através do que ele falou, que o Senhor Jesus de fato estava ali segurando as pernas do Samuel e que ele ia conduzir tudo até hoje. E hoje qual que é a situação, né, que a gente visualiza do Samuel, né? O que a gente pode imaginar da história de Samuel hoje? Cara, o Samuel era um menino que não podia fazer nada, apesar que ele fazia as artes dele, né? Samuel Ah, usando o Ilizarov, sabe aquela gaiola que os motoqueiros normalmente colocam quando quebram a perna toda, né? Aquele gaiolão que se coloca rapaz, na mas que perna tem uma ali. gastura do que negócio. Eu quase usei que trem uma vez, porque se eu não me engano, eu tinha quebrado um osso aqui da. Como é que chama? A tíbia. Eu não sei qual era o nome do que trem. Eu falei, como é? Não, esse trem vai não. Não, Deus daí eu vou não. Samuel usou 5 vezes. Samuel usou 5 vezes aquele aparelho para alongar a perna, né? Que o objetivo era alongar a perna, porque a perna do Samuel, ele nasceu com uma pseudoartrose congênita. Ou seja, a perna dele não desenvolvia, a perna dele não crescia. A pseudoartrose ela é chamada popularmente como joelho falso, porque a canela ela faz o mesmo, a mesma curvatura do joelho, né? Ela vai dobrando para trás, vai fazendo como uma letra C. Então, era conhecida como joelho falso. E a perna do Samuel, então, ela não crescia. Então, tinha que usar este aparelho para alongar a perna. E esse alongamento, esse tratamento, ele iria até os 22 anos de idade. Seriam, basicamente, 30 cirurgias
ao longo desses 20 anos de tratamento, seriam mais ou menos aí umas 30 cirurgias que o Samuel teria que fazer. Ele chegou até a 25ª cirurgia em 12 anos de tratamento. E mesmo sem poder fazer quase nada, ele tentava fazer tudo, né? O Samuel montava na bicicleta e descia o morro de bicicleta e caía e voava ferro para tudo quanto é lado. E esse é bom de serviço. Voava ferro para tudo quanto é lado, aí ia correndo com o Samuel para o hospital de novo. Mais uma cirurgia, mais um tratamento. E as loucuras dele por não conseguir ficar quieto, né? Essa inquietude que ele sempre teve de querer estar em movimento. Ele sempre quis estar em movimento o tempo todo. Ele nunca conseguiu ficar parado. Eu acho que todo menino tem lá esse lado arteiro que não sai, né? Eu lembro que eu fui o LCA jogando bola, foi o tornozelo, os dois tornozelos, na verdade, Meu Deus. os dois punhos. Eu era bom para poder machucar com o tal do futebol. Você tá doido. O Samuel, o sonho dele era ser jogador de futebol, né, Samuel? É até aí do nada, né? Quebrou a cara do tanque mesmo. Que é o CX aí. Não prestava, não. Não podia, né? Não deu Acontece, né, Samuel? Acontece. Não deu para seguir no futebol, né? Então, ele depois da amputação, ele decidiu trilhar o caminho do jiu-jitsu. Que mais uma vez uma ruptura na perna tirou ele do jiu-jitsu também. Só que dessa vez foi na tíbia. A tíbia não, no fêmur. Rapaz, mas A tíbia a próxima vez o pessoal dentro de casa, por favor, chamar um ortopedista que eu tenho hora que eu boio. E hoje o Samuel tá aí trilhando o caminho da natação, né, Vini? E então, assim, a gente olha tudo que o Samuel passou e sofreu. As noites de sono perdida, as dores, todas as vezes que nós entramos numa sala cirúrgica e a dúvida que a gente trazia com a gente o tempo todo, as lágrimas o tempo inteiro, a incerteza do que seria o Samuel, como esse menino vai ser, quando ele crescer, o que vai ser da vida dele. Ele nessa situação, ele com essa perna, os anos se passando e a gente se indagando, a gente se perguntando como seria o Samuel, o que o Samuel vai fazer da vida dele. Mas eu acho que ele já sabia desde o princípio, por isso que ele tinha essa vontade imparável que ele não apenas tinha, que ele ainda tem, né, de fazer todas as coisas, de ter as mutações dele. Ah, já que o futebol não dá, então eu amputo a perna e vou para o jiu-jitsu. Ah, o jiu-jitsu não dá não, então eu vou para a natação. E sempre buscando algo. Escalada, Vini, escalada. O cara inventou... Não, Samuel, agora você pode me falar aí, que agora eu tô com dor. Gente, eu vou dar um tapa no Júnior ali, porque agora eu quero saber do Samuel. Samuel, que arte que é essa, mano? Qual das artes que eu já cometi? O cara é bom. O cara é bom. Samuel, me conta, cara. O que você tá buscando no esporte hoje? O esporte, cara, pra mim, ele é bom. Porque além de te dar uma vida melhor, você sai sempre do seu conforto lá. Porque, vamos supor lá na arte marcial, que eu fazia jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele te proporciona uma vida totalmente diferente que você vai ter no seu dia a dia. Elas têm que ser focado no seu treino, direto. Os drills, né, que falam lá, que é as formas de aprender as bases da luta e tal. Ela é uma batalha o tempo todo. Até fora do tatame, você vai imaginar aquelas lutas. Você vai lembrar e vai falar, pô, isso aqui deve pegar um copo assim. Eu vou cair, vou rolar no chão e vou pegar esse copo. A coisa mais do nada você vai falar na sua vida, vai acontecer. Você pode ir... Isso te ajuda, simplesmente te ajuda alguma coisa. Na natação, te ajuda no sono, te ajuda no seu coração. Além de promover uma vida muito saudável, pra mim, ela ajuda porque eu não consigo ficar parado. Se eu paro, meu músculo trava, eu travo tudo. Então, A disciplina. disciplina. Ô Samuel, vamos fazer uma coisa então, cara? Você consegue mostrar pra galera aí de casa hoje o que é a prótese que você usa, cara? Pra poder Consigo. mostrar como é que é o movimento, cara? Pera aí. Pessoal aí de casa, pra entender o que o Samuel utiliza hoje como o instrumento de fazer tudo acontecer. Olha pra você ver, gente, que legal, cara. Que legal é poder tirar a curiosidade da galera de casa
e ver que na circunstância que tiver, Deus é capaz de transformar. E é bonita, viu? Fala pra nós, Júnior, qual que é a história dessa menina aí? Rapaz, essa menina tem história, viu, Vini? Tem história, porque o Samuel, na verdade, quando o Samuel decidiu amputar a perna, nós conversamos, obviamente, até sobre a prótese, né? A gente já sabia que era muito cara. E, e o Samuel decidiu, ó, o negócio é o seguinte, pai, é melhor estar sem a perna que não vai mais, ou seja, não vai existir mais dor, não vai existir mais problema, e é melhor estar assim do que estar com uma perna problemática, né? O que eu tinha A falado, questão... se me permite, era que era melhor estar sem a perna do que estar com uma perna que vai te prejudicar a vida toda. Vai te fazer parar. Você não vai progredir na vida. Eu, por exemplo, tinha um sonho, tenho ainda, vou realizar, de andar de carro manual. Porque eu sempre escutava, ai, não sei o que, você vai ter que andar de carro automático, adaptado, tal. E eu sei agora que agora eu posso andar assim com carro automático, uma moto talvez um pouco modificada, mas normalzinho, porque agora minha perna está do mesmo tamanho, não tem a mesma funcionalidade praticamente, então eu posso seguir minha vida normalmente. E gera incômodo, Samuel? Não. No começo da amputação, talvez você vai sentir dores fantasma, porque como o seu membro foi amputado, eles têm que ligar um tantão de músculo, colocar para dentro, para perto do músculo lá, um tantão de veio, um tantão de coisa e tal. Então você vai sentir os seus músculos tudo fora do lugar. Eu, na minha cabeça, ainda consigo mexer o dedo do meu pé. E aparece o músculo ali na perna ali mexendo um pouquinho, como se fosse o dedo do pé. Como se o pé Sim. ainda estivesse lá, né? E para mim, as dores fantasmas foram passando com o tempo depois que eu comecei a fazer exercício físico. Porque a minha cabeça foi parar de ficar preocupada mais tipo com como que vai ser agora com as dores fantasmas, essas coisas. Então eu falei, vou jogar isso fora. Vou pensar em outra coisa agora. Eu vou me virar. Vou mirar no cinto aqui. Então, quando eu vejo alguém que está na mesma situação na minha mesma situação, eu falo, siga em frente, esquece isso de dor é passageira. Você vai sentir dor a vida toda. Esquece disso. Só segue sua vida normal. Olha para o seu futuro. O presente aqui agora, você vai viver normalzinho, você vai sentir as mesmas dores, você vai sentir a mesma dor para sempre. Não vai mudar nada. Você tem que pensar que Deus te deu essa oportunidade de viver o agora para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Falando para as pessoas o que elas podem fazer para melhorar a vida delas, para parar de pensar sempre no negativo. Porque a vida vai te levar a situações que vai te pensar em desistir, em pensar em, pô, o que me levou a merecer isso? O que eu fiz? O que eu fiz de tão errado que aconteceu na minha vida que para merecer isso? Então, você tem que sempre pensar no positivo, saber que Deus deu o seu filho para morrer na cruz para te salvar exatamente dessas mesmas situações. Cara, ouvir isso é um tapa de luva. Tapa de luva não, tapa de murro mesmo. Né? Tapa de murro. Sensacional, cara. Sensacional ouvir isso da maneira que você quis me apresentar, né? De uma maneira em que, mesmo de maneira leve que você está falando, mas de algo que Deus é capaz de fazer e transformar de maneira sobrenatural, né? De se ressignificar o nosso dia a dia, né? Até mesmo na hora que você levanta, né? Na curiosidade, cara, qual o primeiro pensamento que vem quando você acorda? Quando eu acordo, cara, normalmente eu vou voltar pra cama. Justo, Mas justíssimo. Você pode, né? Mas é seguir a vida em frente. Seguir. Eu agi muito bom, velho. Porque é normal, mas dá vontade de continuar. Lógico. Acordar todo dia às 5 da manhã? Não. Você tá estudando ainda? Tô, O que você tá mexendo lá? tô no primeiro ano Primeiro ano? do ensino médio. Ah, não, você é um cadinho mais novo que eu ainda. Achei que você era um cadinho mais velho. Não. De, Sou
tem essa cara aqui, essa feição de pessoa mais velha, mais... Não, um cara sábio, né? Vivido, né? Guerreiro. É. Mas o primeiro pensamento que eu tenho quando eu acordo é seguir a vida em frente. Agradecer a Deus pelo mais um dia de vida. Pedir perdão pelos pecados que você cometeu, porque você não sabe se esse dia de agora vai ser o seu último. Então, fica com sua família, fica com seus amigos, aproveita, faz coisas que você nunca fez. Faz nada 100 metros no dia sem nunca ter treinado 100 metros. É verdade. Nunca se quebra uma gaiola no É, joelho sem pedalar, né? exato. Né? Ô, Juninho, eu É. sei, meu irmão. Qual que é o sentimento que você tem hoje depois de tudo que Deus fez? Ah, cara, é de muita alegria, né? É muita satisfação pra gente, pra mim, pra minha esposa, pra família. É, a gente vê o Samuel onde está hoje. Sem dúvida nenhuma, isso pra gente é assim, é algo extraordinário. Porque são fases na vida que a gente vai passando e às vezes a gente vai esquecendo, né, Vini? O que Deus faz, o que Deus fez, e Deus às vezes ele tem que estar ali nos lembrando todo dia das coisas que ele fez na nossa vida, para a gente não perder o foco. Porque de dor em dor, a dor que a gente está sofrendo hoje de repente apaga ou faz a gente esquecer daquilo que ele fez ontem, né? E o Samuel é uma vida de milagre contínuo, é um atrás do outro. Essa prótese do Samuel mesmo, né? Que era para ter custado tão cara, um primeiro valor aí de 45 mil, de repente Deus chega e faz um milagre e a prótese custa 23.800 do nada, assim, e o Samuel parou na mão de profissionais excelentes. E no meio de tanta dor que a gente viu o Samuel passar e ver onde ele está hoje, nós só temos motivos para agradecer a Deus, sem dúvida nenhuma. É um coração agradecido a Deus por tudo, o tempo todo, né? Por tudo aquilo que ele fez. E a gente entende que toda dor é para o crescimento, toda dor é para amadurecer, toda dor é para aprender, toda dor enfim, tem um propósito, né? Deus sempre tem um propósito ali em tudo que a gente, em tudo que a gente viver. Ou seja, por mais dolorosa que tenha sido a vida do Samuel nesses primeiros 14 anos, a gente vê onde ele está hoje e a gente entende que Deus tinha um grande propósito nisso. E o que eu acho mais lindo no meu filho é olhar e ver esse sorriso nele. Não, não é a sua cara. Olhar e ver esse sorrisão dele. Olhar e ver esse sorrisão dele que nunca perdeu, né? Que ele sempre teve essa força de poder levantar e dizer, bora para cima, vamos caminhar. Mesmo sentindo dores, mesmo em cirurgias, mesmo saindo da mesa de cirurgia ou da cama de cirurgia, né, como seja, ele sempre feliz, sempre alegre, sempre com um sorriso no rosto e sempre transmitindo essa mensagem de que, calma, vai dar tudo certo. Júnior, vou fazer um desafio agora. Vocês têm 1 minuto para deixar uma mensagem para a galera de casa. Beleza? Beleza. Vocês vão escolher ou você ou você. Você tá na mão de vocês aí. Desafio lançado. Vocês têm 1 minuto. Olha, você que está na sua casa agora, deitado na cama, deitado no sofá, escutando essa na TV, no rádio, não importa se está escutando isso. Siga a sua vida em frente com um sorriso no rosto, porque o sofrimento vai acontecer toda hora, como eu já disse, mas você tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé em Deus porque Ele vai te proporcionar coisas que você jamais vai imaginar na sua vida, que você jamais vai pensar que você vai fazer. Você nesse exato momento pode estar desempregado, como no outro você pode ser um empresário. Você pode, não estou pensando assim tão alto, mas pode ser verdade. Você pode estar aqui agora no sofá e no outro dia você pode estar sem a perna. Você pode estar aqui agora, mas no outro você pode ter perdido mais alguém da sua família. Então, você tem que estar com a cara sempre feliz. Porque Jesus te ama, cara. Você tem que entender que Deus te ama. Você
tá aqui hoje para saber que você pode ser mais um, falando a mesma coisa que eu tô falando aqui. Então, você aí que pode estar desmotivado, pode estar triste com alguma coisa, alegra-te, porque hoje é só mais um dia, amanhã é um dia novo. Amanhã é um dia para você viver como nunca foi igual. Lê mais a Bíblia, se aproxime mais do Senhor, ore pelo menos 2 minutos ao dia, faça alguma coisa assim, para se aproximar mais do Senhor e estar sempre com Ele. Galera de casa, esse foi o Júnior, o nosso guerreiro e atleta Samuel. Muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado eu, Vini. Obrigado pela oportunidade. Tamo Valeu, junto, Vini. Samuel. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência, pela confiança no nosso trabalho. E é como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.